Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso Brasil. E eu sempre trago especialistas que podem nos ajudar em diversas áreas aqui, diversos especialistas de atuações diferentes também. Gente, fica ligado que hoje o episódio está imperdível. Eu trouxe uma neuropsicopedagoga. Ela é neuropsicopedagoga clínica, neuroterapeuta, educadora parental e fundadora do Espaço Neuromundo. Então vamos receber Márcia Barbosa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. E a gente conversou já antes, gente. É tanto assunto, é tanta coisa legal pra conversar que eu falei, ixi, vai ter que ter um monte de episódio aqui, hein, Márcia? Verdade. Ó, tô super aberta. Pode me chamar que eu venho. Ah, isso aí. E você trabalha aqui em Alphaville? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Como você chegou até fundar a Neuromundo? E o que é a Neuromundo, né? Bom, vou começar de trás para frente. Tá. Né? A Neuromundo foi fundada com o objetivo de tratar de transtornos de aprendizagem, né? Só que para chegar até ela, né, foi desafiador. A minha formação de base foi em administração de empresas. E ao longo da vida eu trabalhei dentro dessa área, porém chegou um momento que eu comecei a ter crises de ansiedades e mais crises e mais crises. Devido ao trabalho, porque a gente vê que nos tempos atuais, né, muitas pessoas se afastam, tem muito afastamento de trabalho por ansiedade, por depressão, devido ao ambiente tóxico do trabalho. O seu foi isso? Eu acredito que ele contribuiu bastante, mas eu sempre falo que a ansiedade ela é um conjunto de coisas, né? Uhum. Então, assim, é natural nós termos ansiedade, é normal a gente ter Essa é ansiedade. fisiológica, né? Porém, para algumas pessoas ela vai causar prejuízos. Então, para mim, estava causando vários prejuízos. E aí eu descobri, né, o meu trabalho, né, uma ferramenta, que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu descobri essa ferramenta, fui estudar, porque eu tratei com ela, e aí veio a pós-graduação em neuropsicopedagogia, e aí dali foi saindo e foi sendo criado o Espaço Neuromundo. Na verdade, dentro da pós, eu descobri, né, com uma amiga, esse nome. Nós descobrimos e fizemos juntas e aí acabou ficando. Eu acho esse nome incrível. Neuromundo. De administração após em neuropedagogia, é isso? Neuropsicopedagogia. Como foi essa transição, assim? Porque direito e neuropsicopedagogia é totalmente diferente. Como foi pra você Foi administração. nesse novo mundo? O que te fez ir pra neuro? Então, eu sempre falo que o nosso chamado ele tá ligado a algo lá da nossa infância. Né? Então, quando eu era adolescente, sempre os meus amigos vinham até mim e contavam os segredos, contava alguma coisa, compartilhava. E eu cresci falando assim, eu quero ser psicóloga, eu quero fazer algo para ajudar alguém. Só que passou a vida, eu fui sendo direcionada para área comercial e acabei indo fazer a faculdade naquilo que atribuía ao meu trabalho. E aí eu passei em administração, fui fazendo. Quando eu cheguei, acho que no segundo, terceiro ano, eu falei assim, pai, não quero fazer administração. Só que meu pai, ele tinha aquela educação assim, bem rígida. Começou, termina. Começou, vai terminar. Aí eu falei, poxa vida. Só que gritou dentro de mim, né? Eu fui trabalhando, não estava feliz com aquilo que eu fazia. Aí fui para a área comercial, fui trabalhar com seguros, com plano de saúde, mas não era aquilo ainda. E você sentia? Sentia porque eu tinha crises absurdas ali de ansiedade, porque eu estava indo contra mim, né? Então, eu estava fazendo algo que não estava me fazendo feliz. Ô, Márcia, quando você fala ansiedade, quais são os sintomas assim mais frequentes que você sentia? Falta de ar, as mãos suavam muito, muito medo, taquicardia. E era medo do quê? Não dá para explicar. Assim, esse medo é uma angústia, né, que a gente sente. Tanto que quando eu vou fazer com crianças, né, entender o que a criança tá sentindo, quando eu pergunto, ela fala assim, tia, eu sinto uma dor, mas o que é essa dor? É um negócio ruim aqui. Oh, meu Deus. Né? Então, a criança já direciona aqui no peitinho, né? Ela já fala que ela tá sentindo algo ali no peitinho dela e ela não sabe
né, dar um nome para essa emoção, né? Então, à noite eu acordava assustada, com o coração, né, tendo taquicardia, com o coração bem Uhum. acelerado. Então era bem ruim, assim. Então são prejuízos físicos, né, que acontecem. Sim. Então não é aquela ansiedade boa que, por exemplo, você fala assim: ai, amanhã eu vou visitar fulano. E aí você fica agitado, e quer Não chegar logo, dorme, não dorme. É aquela ansiedade boa, vamos Aham. dizer assim, né? Não é o caso. Era uma ansiedade muito ruim, né? Nossa, então a falta de você saber qual é o propósito da sua vida contribui Contribui muito. para a ansiedade, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando em trabalhos que não tem nada a ver com elas, e sofrendo Exatamente. dessas ansiedades. Eu tinha ansiedade por sentimento de culpa. Eu sempre achava que eu tinha feito algo errado. Algo ia dar errado, ou algo tá errado, sabe? E aí eu tinha todos os sintomas de ansiedade mesmo, achando que algo que eu fiz que eu nem sabia o que era. Então, na verdade, eu É. acredito que é uma construção de coisas, Uhum. né? Então, por exemplo, eu tive uma infância muito rígida, né? Sim. Então, eu sempre achava assim, ah, eu tô fazendo algo de errado. Aham. Então, tem essa questão da culpa, né? É. Tanto que eu cresci, se acontecia alguma coisa, eu já chegava me defendendo. Ai, não foi eu que fiz. Ai, eu fiz, Eu mas já olha, me perguntava: "O que que eu desculpa. fiz?" Que eu tinha Entende? certeza que tinha sido eu já. Exatamente. Então, assim, é uma construção, né? E o nosso corpo, ele vai sendo marcado, né? O nosso Hum. cérebro, ele vai sendo marcado. Hum. Porque, assim, o cérebro, ele não distingue o que é real do que é irreal. Então, se você conta para ele uma coisa irreal, né, o tempo todo, você vai fazer com que ele acredite Sim. naquilo, né? Então, você é culpado. Educa uma criança xingando, batendo, falando coisas ruins a Você vai respeito dela. modulando ela, O né. que que vai acontecer enquanto adulto? Ela vai acreditar que ela é aquilo que ela ouviu a vida toda. E nós somos assim, Sim. né? Então, a gente vai criando marcas que vão gerando comportamentos, né? A gente chama de engrama, né? Então, vai fazendo essas marquinhas que vão gerando comportamentos, mas também vai alterar o fisiológico, porque você vai ali acender, né, uma luzinha. Opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí vai acontecendo situações ali fisiológicas que vão trazendo para o físico. Uau. Então é uma cascata de situações que causa, enfim, a ansiedade, né. Isso, Aí você tinha essas crises no trabalho, aí você aí a gente estava na transição, né, o que te fez isso. fazer essa transição. Exatamente. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a ter algumas crises, e aí chegou um dia, assim, eu acho que eu fiquei umas 3 noites sem dormir, assim, em seguida, eu estava acabada. E aí eu conversei com uma amiga, e ela falou assim: "Olha, eu não sei se você acredita, se você vai entender, mas eu faço um tratamento para fibromialgia que me ajuda muito. Uau. E eu acho que se você for conhecer, vai te ajudar". Aí eu: "Tudo bem", né, eu já estava aceitando qualquer coisa, porque eu já estava 3 noites sem dormir. Uhum. Aí eu falei: "Tá ótimo". Aí fui, e aí eu conheci a neurometria funcional. Neurometria funcional, uau. Isso. E o que é a A neurometria? neurometria, ela é uma ferramenta onde você faz um exame que a gente chama de DLO, né, que vai mapear o seu sistema nervoso autônomo e a sua parte fisiológica mesmo, entender como que a pessoa está funcionando, cérebro e corpo. Entendendo isso, aí a gente vai ter alguns protocolos que vão fazer o ajuste, né, auxiliar no ajuste para que a pessoa melhore. Então, assim, ela é multimodal, então não é uma ferramenta que é só do neuropsicopedagogo ou que é do psicólogo. Não, vários profissionais podem utilizar, fazer o uso dela. A fono pode usar, um psicólogo pode usar, um fisioterapeuta pode usar, porque ele vai adequar a sua expertise. Olha que Então interessante. ela é bem bacana de fazer o uso. E ali você consegue prever situações de saúde. Então, assim, no meu caso, né, Você ela mostrou lá que eu estava numa condição de transtorno de ansiedade grave. através das marcas que Ela traz um relatório, ah, e aí, porque como que é feito? Nós utilizamos sensores. aham. A gente vai utilizar os sensores nas mãos, na mão esquerda, um capacete aqui, né, no crânio, e aí a gente vai colocar, e aí ele vai fazer um mapeamento. E aí na tela vai me mostrando
como que aquela pessoa está funcionando. Então, ele vai medir o fluxo sanguíneo, os batimentos cardíacos, resposta neuroemocional, né? Através de imagens? Tudo através da imagem. Olha E só. através dos gráficos, né? Aham. Quanto que tem de oxigenação funcional no corpo, né? As imagens do cérebro ali, coloridinha, onde que está acionando o seu cérebro mais? Quais são as cores? Ah, tá muito vermelho, ele tá mais colorido, como que estão essas imagens? E aí, partindo disso, ele vai trazer para mim o que está acontecendo. Então, por exemplo, a temperatura do nosso corpo, nossa temperatura funcional A ali, basal. como que ela tem que estar? Entre 30 e 31,5, né, ali, não é aquela que a gente tira para ver febre, não, é a temperatura dos nossos órgãos, como que vai estar. Então, deve estar entre 30 e 31,5. Então, vamos supor que a pessoa ela tá com 28, né, de temperatura ali. Então, você vai perceber que essa pessoa ela tem as mãos mais geladas, os pés mais frios. E aí, quando Olha. você vai ver, essa pessoa ela tem uma questão da desbiose, que é um problema no intestino. Então, a gente precisa Uau. avaliar e entender o que está acontecendo no intestino daquela pessoa. Aí você vai ver que é uma pessoa mais irritada, entende? Um pouco mais agitada. Então, ela traz alguns comportamentos, né? Que incrível. Aí, uma outra situação que pode acontecer, a pessoa respira de boca aberta, né? Então, você vai ver que a respiração funcional dela está comprometida e aí não está levando oxigenação para o cérebro. E aí ela vai ter problemas de memória. E Uau. aí ela não vai conseguir se concentrar direito. E aí, será que é um TDAH? Ou ela está tendo um problema Gente, eu de tô chocada. memória? Eu Por causa da tenho respiração. rinite. Aí, às vezes, quando eu vou fazer meditação, respira com as duas narinas. Eita, e agora? Eu consigo respirar a maior parte do tempo com uma narina só. Pois é. Então, isso vai interferir muito ali na concentração, Porque que a pelo pessoa... nariz, a probabilidade de oxigênio ir pro cérebro é maior do que respirar pela boca? Porque quando você respira pela boca, você não tá jogando pra cá, né? Você tá Tá enchendo só o colocando tórax. aqui, né? Tórax, diafragma. Você não vai jogar, você não vai oxigenar tudo, Aham. né? E quando você respira, o que a gente fala pro ansioso? Quando ele tá... Respira. Porque ele tá respirando como? Né? Ou nem respira, tá? Na respiração curtinha, né? Então, aí ele não vai pensar. Ele não tá jogando oxigênio pro cérebro. Tô chocada. Aí ele não vai respirar e não vai pensar direito. Então, esses esquecimentos frequentes pode ser devido à Pode. respiração. Como que eu faço pra fazer esse exame? Só marcar. Só Como que marcar. eu te encontro no Instagram pra marcar esses exames? É pelo Instagram, pelo WhatsApp? Por onde? Pode me chamar Explica lá aí. pelo Instagram. Aí lá tem o link do WhatsApp e a gente... Tá, e pra quem tá aqui nos assistindo também, se você quiser marcar esse... É neuromodulação o nome do Não, exame? o nome da ferramenta é neurometria funcional Neurometria. e o Tá. nome do exame é DLO, Certo. Então, qual é o arroba do Instagram? @espaço neuromundo. Espaço Neuromundo. Que nome lindo, eu adorei esse nome. Obrigada. Vamos continuar então. Aí você fez esse exame, Isso. descobriu a Aí eu ansiedade crônica, não? já estava severa Uau. ali e eu já tinha passado, né, com o médico, e o médico já tinha me passado uma medicação e ele falou assim para mim: olha, você vai ficar uns 2 anos tomando esse remédio. Que E fluoxetina, não, era sertralina. sertralina. E aí eu falei: poxa vida, eu não quero ficar presa, né? A gente tem uma, né? Eu E também não gosto de tomar remédio. eu penso assim, que o remédio ele vai remediar, né? O próprio nome diz. Ele vai tratar pontualmente aquilo que está te causando uma dificuldade, aquilo que está doente. Sim. Mas ele não vai lá na raiz do seu problema. E eu queria saber, poxa, tá bom, eu vou tomar isso aqui, vai passar por um tempo, mas e aí, por que eu tenho isso? Ah, interessante. E nem todas as pessoas fazem essas perguntas. Pois é. E aí eu falei, não, eu quero tratar de fato, eu quero ter o controle sobre isso. E aí eu falei, bom, vou fazer o tratamento. E aí fiz o tratamento em paralelo, porque ele é funcional. Então, a neurometria, ela está muito integrada ali com a medicina integrativa e complementar, né? Sim. Então, a gente costuma dizer, não é só a integrativa. Nós temos a alopatia,
né? Mas a gente também entende que o nosso corpo trabalha a nosso favor, né? Que ele tem mecanismos para poder se curar. Claro, a nossa Né? farmácia interna, né? Exatamente. Então, assim, eu vou estimular de um lado com os recursos que eu tenho, né? Mas também vou fazer uso da medicina. Então, um complementa o outro, porque vai chegar uma hora que o meu corpo vai aprender como ele funciona, e aí eu não vou mais precisar daquela medicação, porque eu aprendi outras formas de cuidar, Uau, que né? interessante. Então, a neurometria, ela acaba fazendo parte desse sistema da integrativa. E como é esse tratamento? É através do quê? Não, eu vou falar uma coisa brincando, tá? Lembra aqueles... Brincando não, uma coisa muito séria, inclusive, que antigamente eles faziam tratamento no cérebro através dos choquinhos, né? Isso, ali Choques. era elétrico, eu esqueci o nome, mas Mas, era através mesmo da aham, eletricidade, que dava pra choque. estimular, né? É, mas Sim. ele vai causar, a gente vai utilizar sensores, né, os A sensores, neurometria, a né? neurometria, a gente utiliza os sensores nas mãos. Em algumas situações, a gente vai utilizar a respiração. Por quê? Porque cada um tem uma forma de respirar. Ó, a hora que você fala Então, já... por exemplo, tem um protocolo lá que é para ajudar a pessoa a dormir. Então, chama fisiologia indutiva do sono. Então, de acordo com os seus batimentos cardíacos, a neurometria, né, o sistema, através da inteligência artificial, vai mapear os seus batimentos cardíacos junto com a sua respiração. E ali ele vai falar assim: bom, Gabi, o seu batimento cardíaco com a sua respiração, o seu cérebro entende que você vai conseguir dormir, vai ter um ajuste bom do sono, respirando 10 por 15. Tem gente que é 6 por 4. Como assim, 10 por 15? Puxa em 10 segundos Ah, e tá. solta em 15 segundos. Então, tem gente que, é 6 por, sei lá, por 10. Uau, ele dá essa métrica. Ele traz pra gente o número, e Aham. aí você vai treinando aquilo. Antes de dormir, você faz. Durante o dia, em alguns momentos, tô me sentindo muito agitada. Aí tem a respiração, treina a respiração, entendeu? Que E aí incrível. vai baixando, né? A gente tem um nervo aqui, que é chamado nervo vago, e aí você vai estimular que o nervo vago funcione a seu favor. Uau. E o que que o nervo vago, assim, pra quem tá aqui nos ouvindo, o que que faz? Então, esse nervo ele é responsável pelo relaxamento, né? A gente vai relaxar Uhum. através desse nervo vago. Então, ele que é responsável pela digestão, né? Responsável pelo nosso relaxamento, para a gente ficar mais tranquilo, Aham. aquele momento de paz, é porque esse nervo vago está bem estimulado, né? E tem como estimular através de massagens também, drenagens? Dizem que aqui, Hã. quando você pega aqui, você Aqui. consegue estimular ele aqui, Ah, ó. que Faz interessante. massagem aqui e aí consegue estimular. Tem várias formas, né? Aham, sim. Eu estimulo sempre pela respiração. Então, a gente tem, dentro do sistema autônomo, a gente vai ter o simpático, que é o nosso acelerador, e o parasimpático, que é o nosso freio. Então, eles devem estar em equilíbrio, né? Então, eu não posso estar também só no parasimpático. Sim, porque daí você nem levanta da cama, né? Aí você não tem atuação nenhuma. Então, eu tenho que estar ali 50-50. No momento de fuga, né, de lutar, eu vou lutar, vou acionar. E Uhum. no momento de pausar, de relaxar, eu vou ter. Então, quando a gente traz a respiração, quando vem os exercícios de respiração, é pra fazer esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Exatamente. Aí A respiração diafragmática, né? melhora mais a atuação do parasimpático, né? Isso, Que exatamente. interessante, gostei. E você também trouxe pra gente aqui, antes da gente começar o nosso programa, ela tava falando da neurometria, né? Isso. Você disse que o tratamento também é através de sons Isso, bineurais. Como que é isso? isso. Aí o que que acontece? A gente faz um mapeamento chamado POC, né? Ele vai verificar que são as ondas condutoras, né, do seu cérebro. Em qual pulso que o seu cérebro está funcionando? Beta, gama, né? Ele vai olhar lá em alfa, o que está mais ressonante ali, né, para você. E aí, dentro disso, ele vai falar: tá atuando no pulso médio alto. Uau. Tá no rápido, aliás, tá no pulso médio nível 1, tá no rápido, tá. Então, ele vai quantificar ali. E aí, dentro disso, ele vai trazer uma ressonância pra gente, né, de sons,
que o seu cérebro entende, Sim. e aí a pessoa vai escutar esta frequência, né, para ajuste. Aí a gente tem específica para sono, tem a de relaxamento, a de meditação, de aprendizagem, de foco e atenção, a de propriocepção. Por quê? Às vezes você pergunta assim para a pessoa, você está vendo, a pessoa é super agitada, super, né? Você é agitada? Não, não sou agitada. Eu não sei o que é ser diferente. Pra mim, eu sou normal. Exatamente. Então, tem essa frequência que vai fazer com que a pessoa se perceba mais. Uau! É, Que incrível. Nossa, isso ajuda em vários aspectos da vida. sim, Imagina na escola pro adolescente, gente. ajuda bastante. Pra foco, né? Atenção. Quais são as maiores queixas, assim, dos seus clientes? Ansiedade, insônia e TDAH. Insônia. Eu queria falar um pouquinho da insônia. A insônia, ela atinge adolescentes também ou é mais adultos? Muito adolescente. Mas o adolescente atinge por conta do que nós estamos vivendo agora, né? Essa geração Celular. que fica no celular a noite toda. Nossa, o celular tá vindo, tá devastando, né? Sim. Então, celular, computador. Então, o que acontece? A gente tem um ciclo, que é o ciclo circadiano. E lembra que antigamente, né, a gente costumava falar, ai, acordou com as galinhas, foi dormir, né, muito Aham. cedo. É. Foi dormir com as galinhas, acordou com o galo. Exatamente. E aí, hoje não é mais assim, né? Então, por exemplo, se eu acordo ali 6, 7 ou 5, 6 horas da manhã, né? A pessoa que quer ter uma alta performance pode reparar que os grandes players, eles acordam entre 4h30, 5 horas, eles já estão ali se preparando, fazendo live, fazendo postagem, né? Caindo na piscina de gelo. Exatamente. E aí, o que acontece? Que é para fazer esse estímulo, né? Depois de 16 horas, a melatonina ela vai começar a ser produzida. Uhum. Então, se eu acordo muito tarde, né? Ou se eu tô ali jogando a informação, né? Vou colocar. Percebe que quando é lá para umas 3, 4 horas é o tempo, é a hora que a gente está mais ativo, que a gente está Da mais ali. tarde? Que a gente está mais ali no Uhum. pique, né? Tá mais ligado. Então, porque é um momento ali de liberação de cortisol que a gente está É um liberando pico, no né? nosso corpo, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai indo lá no reloginho. Quando dá ali umas 10, 11 horas, o seu corpo começa a produzir e liberar a melatonina. Se eu tô jogando luz no meu olho, eu tô jogando a informação que não tá de noite. Ah, e o nosso cérebro não sabe Ele não se... sabe, lembra que eu falei que Aham. ele não sabe distinguir o que é real É. do que não é. Ele tá absorvendo a luz. Luz pra ele Exatamente. é de dia. De dia, entendeu? Entendi. E aí o que vai acontecer? Ele vai produzir menos, É porque né? não tá na hora Até ainda, não né? produzir mais. Aí o que vai acontecer? Você vai passar a noite acordado. Aí você não vai ter o alcance daquele sono REM, que a gente chama, que é o sono restaurador. Uau. Se eu não tiver o sono restaurador, eu vou acordar cansado, fadigado. Aí eu vou começar a ter problemas de memória também. Aí eu vou ficar mais irritado. E aí vira um ciclo, né? Aí as vitaminas, eu começo a jogar toxina no sangue. Aí as Nossa. vitaminas começam a entrar em desgaste. E aí vira uma bagunça. Não, aí vem a insônia. Aí a gente acaba não dormindo, né? Porque tem pessoas que não dormem mesmo e se acostumaram, se habituaram a tomar aquela medicação Pra dormir. famosa. A Os Ozempic? Não, Ozempic é pra emagrecer, Pra desculpa. emagrecer. É Mas Zolpidem. o Zolpidem. É Isso isso, é é tudo com Z. perigosíssimo, né? O Zolpidem, ele faz com que a pessoa tenha alucinações, né? Sim. É muito perigoso isso. Então, assim, olha o que tá virando, né? Então, assim, para eu resolver um problema que é só eu ajustar, é só ajustar uma rotina, né? Fazer um ajuste, fazer uma correção. Não, eu vou lá recorrer em algo que a longo prazo vai me causar uma demência, vai me causar um problema de Alzheimer. Sim. Entenda, não é que eu sou contra a medicação. Eu sou a favor desde que... Ela né? resolve o problema pontualmente. Exatamente. E a pessoa entenda que ela precisa fazer um ajuste na fisiologia dela, para que ela funcione, Ó. né? Quantas pessoas estão usando e tomando Venvance para produzir mais? Não Dopamina. é para produzir mais. O Venvance é para fazer a pessoa se concentrar, porque ela tem TDAH.
Aham. entendeu? E tem gente que não tem TDAH e toma Venvanse. É muito sério isso. É muito sério. As pessoas precisam se conscientizar, porque a medicação, ela tá muito fácil, né? Sim. Você abre uma cartelinha ali, toma um comprimidinho e acha que aquilo vai resolver sua vida inteira. Eu já caí nessa, quando eu tomei o Venvance. Eu achava que ele ia resolver meu problema do TDAH e realmente eu não tive melhoras e adaptei a rotina. Pra mim foi muito melhor. Mas eu ainda tenho alguns prejuízos com o TDAH, mas hoje eu me entendo. É através também de tratamento terapêutico, né? Eu acredito que a gente não pode deixar de procurar isso também. Não, de jeito nenhum. É. É aquilo que eu falei, assim, a gente tem uma questão fisiológica, Uhum. né? E que a fisiologia vai provocar ali comportamentos que o seu cérebro vai aprender, que você vai aprender. E aí, ok, eu ajustei aqui a fisiologia, mas o comportamento ficou. Então, eu preciso tratar também, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Sim. Então, por exemplo, no caso, a neurometria, ela tem um protocolo ali muito legal, que é o de monitoramento. Aham. Então, por exemplo, às vezes eu estou te falando de alguma situação que você passou, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim. Se nós falarmos daquele assunto, ela vai me mostrar na tela o seu cérebro tendo uma reação. Eu falo, opa, o problema está aqui, entendeu? Aí eu vou Hum. trabalhar aquele assunto com você. Só que não adianta eu só trabalhar aquele assunto e não tratar você fisiologicamente, entendeu? Te nutrir, deixar a pessoa nutrida, né? Uhum. Porque senão ela não tem reserva ali para queimar, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas queima a energia? Queima, né? Sim. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que é muito fácil das pessoas fazerem ali uma correlação. Quando as pessoas tiveram dengue, né? O que acontece com a dengue? Ah, Se vo- dói os músculos, né? Você fica cansado, letárgico, com muita Muito dor. cansado, muita Aham. dor. E aí o que acontece? Você levantava e não dava E a conta. Por uhum. quê? Até Porque não tinha Covid fazia isso. energia. Porque não tinha energia. Uhum. Ou seja, porque estava ali os nutrientes foram todos levados para combater, para poder no seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico está trabalhando, Pra está tendo um recuperação. gasto gigante para você se recuperar. Uau. Entendeu? Aí por isso que a gente tem lá as baixas das plaquetas e tudo mais. Entendeu? Então Sim. não adianta, quando eu vou trabalhar a emoção, eu vou fazer você gastar. Aham. Então você tem que ter nutrientes para poder queimar, para poder tratar. Entende? Nossa, eu achei incrível quando você trouxe aqui o caso da desbiose. Você ter descoberto uma desbiose através da falta de oxigenação. O que é, o que é a desbiose? Para quem ouviu aqui e falou, nossa, desbiose, o que é? É uma inflamação intestinal, né? Ela vai desregular a pessoa de forma na, no intestino. Então, o que vai acontecer? Ela não vai absorver os nutrientes que precisa, que o corpo precisa, Aham. e aí vai entrar em desajuste. Então, por exemplo, o transporte de ferro vai ficar comprometido, né? A pessoa não vai ter os nutrientes adequados ali absorvidos pelo corpo, então vitamina B9, B12, vitamina D, né, que a gente tem que tomar ali Uhum. através do sol. Tudo isso que o corpo precisa absorver, né, que vai lá, você se alimenta, vai lá, não absorve, e aí entra em, vou falar assim, um desarranjo, né? Aham, é um E desarranjo. aí, e aí a pessoa acaba ficando comprometida, né? Isso é através de uma alimentação inflamatória, que o pessoal Sim, fala, excesso de farinha de trigo, excesso o de açúcar. glúten, né, o açúcar, É, que inclusive ele faz muito mal para pessoas que têm tanto ansiedade quanto TDAH, uau. atrapalha bastante. Mas a gente tem muita vontade de comer isso, Pois que é muito é muito prazeroso. gostoso, né? Nossa, olha, eu imaginei uma banana split aqui agora. Pois Saliva até. é, pois é. Eu também não sou diferente. Eu estou no, no, no tratamento aí Uhum. também, né, no caso, E o porque açúcar vicia mesmo. vicia, vicia. Ele age em zonas do cérebro assim, igual É cocaína, igual né? droga, né? Igual uma droga. Eu tenho um paciente, um pequenininho, Aham. e ele é TDAH, já diagnosticado. E assim, é impressionante quando muda, que a mãe tira, né? Faz livre de glúten, açúcar, Uau, deve virar um faz a... monstrinho também na abstinência, né?
A criança Então, deve ficar mais irritada, no mais começo ele ansiosa. fica, Aham. só que aí depois melhora absurdamente o comportamento. Melhora a memória. Muito, muito, muito. Ele é, assim, incrível, aquele garoto. E a gente trabalha muito ali, né, com a nutricionista junto, em conjunto, porque imagina, né, tem hora que não tem jeito, né? Então, aí tem que ficar Uhum. fazendo detox, tem a parte também do detox, né? A gente fala que só a criança tem verme. Não, adulto também tem, né? E também é uma das causas ali da desbiose, né? Os vermes. Os Os vermes. parasitas, né? Que são chamados de parasitas. E aí tem também as tinturas, né? Aí eu ainda não trabalho com elas, Uhum. mas tenho parceiros que trabalham, Você encaminha. encaminho para Aham. alguns profissionais para poder fazer esse trabalho, né? E o seu aparelho, ele identifica tudo Tudo isso, isso? tudo Meu isso. Deus, é quase que uma mágica. Ele é bem interessante, assim. Que incrível. Como a tecnologia tá avançada, não? E é muito legal porque a gente prevê, né, algumas coisas assim que são bem graves. Então, por exemplo, vou te contar um caso de uma paciente que chegou até mim. Ela morava em Minas Gerais e aí ela veio para fazer o exame. Então, a primeira vez que ela fez, deitada, ela estava com 130 de batimento cardíaco. Eu falei, tem alguma coisa errada. Deitada. E o Deitada. normal é quanto? Depende, 80? depende da idade, né? Em repouso, assim? Mas a gente fica ali na casa dos Aham. 80, 75, 80, tá normal. E ela com 130? 130, Deitada? deitada. E ela não sentia. Uhum. E aí eu falei assim: olha, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Aí depois ela me falou que ela tinha tomado um energético. Aí eu falei: bom, então vamos refazer o exame. Nós fizemos novamente, deu 128 de batimento cardíaco. Eu falei: olha, continua com problema. Você vai sair daqui e você vai para um cardiologista. Passa com um médico, com um cardiologista, dá uma olhada e tal. E ela não foi, ela falou que estava fazendo acompanhamento e tal, tudo certo. Chegou no. E ela tomava, né? Ozempic Sim. sem acompanhamento, Que perigo. tomava várias coisas sem acompanhamento. E aí eu estava indo viajar, estava indo para Santa Catarina, e aí essa moça me ligou do hospital e falou assim: Márcia, eu tô tendo um infarto. Aí eu falei: poxa vida, agora não tem o que fazer, Meu agora Deus. tem que acompanhar, ver o que o médico vai falar aí e tudo mais. Só que aí os médicos Ela te ligou lá do do hospital. hospital, Infartando, meu Deus. aí os médicos falaram assim: olha, tá tudo bem, e só foi algo pontual, você deve estar tendo uma crise de ansiedade. Aí eu falei assim: bate com o médico, fala que não é ansiedade, que isso é constante, Aham. Que né? você já tem isso há dias. Aí, só que aí eu acho que ela ficou, não sei se ela ficou com medo de falar o que que foi, e não falou nada. Aí chegou no final do ano, ela teve um surto, né, de psicótico mesmo. O En- que é um surto psicótico, Ela, Márcia? ela falava que tinha gente perseguindo, Hum. queria matar as pessoas que estavam em volta, cismou que o marido ia fazer mal. Então, assim, começou a criar ali, ter alucinações mesmo, né? E aí ela precisou ser internada com um quadro ali muito grave, né, que desencadeou Internada numa numa clínica? clínica psiquiátrica. Uau. E aí, para poder fazer os tratamentos devidos. Depois acabamos perdendo o contato e tudo, mas foi uma situação triste. Este foi um caso Que o seu aparelho previu. que o aparelho previu. Um outro caso que eu direcionei aí para um colega mais experiente, a gente identificou ali também uma situação, era um quadro depressivo e também de um problema do coração. E nós identificamos e pedimos para esse paciente fazer os acompanhamentos e tudo mais. Só que a família, por um lado, ai, não, não esse aparelhinho viu tudo isso e Não tal. acredito. E aí o rapaz veio a falecer. Aconteceu também. Ele veio a óbito. Veio a óbito. O aparelho, ele tinha dado o que no aparelho? Detectou ali que ele tinha um quadro grave de Depressivo. depressão. Mas foi suicídio? Não, ele teve uma parada cardíaca Ah, mesmo. tá. E, e que estava tendo uma alteração também nos Congênito. batimentos cardíacos. E aí foi direcionado também. E ele não resistiu, Uau. entendeu? Então, assim,
a gente fala, né, quem criou a neurometria, quem trouxe foi o Dr. Nelson, e ele trouxe, e ele fala sempre nas convenções, ele fala pra gente, né, ele fala: "Gente, a neurometria, ela é uma prevenção à saúde, né, e ela detecta coisas ali eh, que a gente pode salvar vidas, né, das pessoas". Sim. Então A prevenção, ela é muito importante. E deixa um alerta aqui também, porque as pessoas que tomam medicação sem acompanhamento médico pode estar trazendo um prejuízo gigantesco a longo prazo para o organismo. E a consequência, ela sempre vem. É o caso do Ozempic, né? Que é uma medicação que precisa de um médico, sim, acompanhando. Claro que ele trata obesidade, é importante. A população mundial tá obesa, né? Tem índices aí alarmantes. Mas é muito mais importante ainda você ir atrás de um profissional, um médico que vá te passar essa receita, nem farmacêutico pode prescrever, enfermeiro não, qualquer outro profissional não pode prescrever nada. É só o médico mesmo, ele prescreve e você trata da sua. É uma patologia a obesidade, né? sim, E ela, sim, deve ser tratada, mas com com acompanhamento. responsabilidade. Com responsabilidade, porque olha, os efeitos colaterais dessas drogas, principalmente as novas, não é brincadeira. É Eu falo assim seríssimo. que, igual eu falei, ela a curto prazo, naquele momento, né, o próprio nome diz, né, remédio, né, tô É. remediando, Uhum. né, mas não está indo lá na causa, né. Exato. E Então obesidade, ele tem causas emocionais também, né? sim, sim, sim. Tem muitos fatores de traumas emocionais. É importante a terapia também, ser Sim, acompanhado, né? sim, é muito importante. A gente sempre trabalha ali em parceria, né. Então tem situações que eu sempre direciono, né, o paciente: "Ó, a gente está trabalhando aqui, mas eu percebi que você tem um quadro que precisa ser tratado de um trauma e tal, então já não é da minha competência". Aí Você, eu vou lá e direciono a pessoa para um terapeuta, né, para um sim. psicólogo. Esse aparelho também identifica autismo? Não, o Não. autismo ele não é detectado por exames, né, ele é comportamental, Aham. mas ele ajuda, no caso do autismo, no ajuste do sono da criança, a Ai, que melhorar a questão interessante. das estereotipias, assim, Aham, não é melhorar, é que assim, às vezes eles ficam muito ansiosos, né, aham, e aí aumenta ainda mais as estereotipias. aham. Então ele vai É, es trabalhar estereotipia seria o quê? aqueles movimentos repetitivos. Aham, Né, então, a gente vai trabalhar dentro do quadro de ansiedade, aham. né. Então, tem ali não é que vai parar, "Ai, vai parar", não, porque a estereotipia Só também vai é amenizar. uma forma dessa criança se regular, dessa pessoa se Hum. regular. Então não é algo que eu vou falar assim: "Ai, você não pode fazer isso, tem que parar", não é isso, só que às vezes fica ali em excesso, que ela não está tendo controle, né, e não Sim. está conseguindo se regular. Então, a neurometria, através dos sons, ela vai auxiliar e melhorar ali essa ansiedade e reduzir um pouco esse quadro, né. Certo. E muitas pessoas te procuram com diagnóstico de TDAH? Como que é? A máquina consegue ver também, o aparelho consegue ver se realmente é um TDAH ou é vai um caso de desbiose de respiração? É muito Uhum. interessante que às vezes aparece assim, ó, um TDAH, aparece lá, hiperatividade ou déficit de atenção. Isso não significa que a pessoa ela seja um TDAH. Às vezes ela é diagnosticada sim, Uhum. né, já vem com diagnóstico e ele acusa ali, ok. E às vezes ele aparece lá no sistema com essa nomenclatura. Isso não significa que a pessoa seja um TDAH. Isso acontece que o corpo dela, fisiologicamente, ela está tendo comportamentos relacionados a um TDAH. Uau. E aí a gente vai identificar se realmente ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou o corpo dela fisiologicamente está desajustado, precisa nutrir ali, ajuste de alimentação, ajuste de rotina, ajustou tudo e aí pronto, sumiu e a pessoa melhorou. Será que era TDAH? Uau. E Entendeu? quando é o TDAH mesmo? O tratamento ele deve ser com medicação ou existe a possibilidade de ser um tratamento com o
Como que é o nome De uma mesmo? forma É natural, isso. né? Não, o nome da sua máquina, do seu A aparelho. neurometria. Isso, ou rotina certinha, ou a medicação realmente ela tem que estar incluída aí para esse paciente. Então, tudo depende do caso, né? Uhum, Então, assim, eu sou muito a favor de ensinar ao paciente como o cérebro dele funciona. Porque é um transtorno, não vai deixar de existir, uhum, né? Não vai deixar de estar ali. Vai acompanhar ele para a vida. Então, vamos pensar aqui que uma criança, ela vai ser diagnosticada ali, inicialmente, quando começa ali uns 5, 6 anos, que é a idade escolar, né, dessa criança. Então, ela já vai apresentar prejuízos. Eu vou voltar nisso, mas uhum. geralmente as pessoas falam assim, ali na fase adulta, começam a notar que elas estão mais hiperativas, com pensamentos mais agitados e tudo mais. Aí ela acha, eu sou TDAH. Não, o TDAH ele apresenta lá na infância, entendeu? Então, a criança já começa a ter ali 6 meses de prejuízo, partiu de 6 meses de prejuízo com os mesmos comportamentos, é um ponto de atenção, né? Na escola não para, tudo perde as coisas com facilidade, é, Não tem não tem organização, organização, vai e no meio da aula é aquela criança que cutuca um, cutuca outro. perde atenção muito fácil. E a gente tem outros tipos, né? Tem o hiperativo, aquela criança que ela é hiperativa, que ela vai lá e ela mexe, ela não para e tal. Tem aquela criança que não tem a atenção, Aham. né? Que ela voa, né? Tá falando, ela se perdeu no pensamento, foi embora. Uhum. E aí daqui a pouco ela volta, o que você tava falando O que mesmo? era mesmo? É, E eu lembro que no pré, a gente sempre lembra dos que mais brigavam. Será que eles eram também, assim, essas pessoas podem ser classificados com algum transtorno? Porque tinha um que só brigava, todos os dias dava problema, todos os dias brigava. Pode ser classificado uma certa agressividade também no TDAH ou não? No autismo? pode. Tem um transtorno que também precisa aí ser avaliado, vai muito do comportamento, que é chamado de transtorno opositor desafiador. Uau! Aí é aquela criança que ela briga, que ela bate, que ela tem crises de ira, não é aquela Aham, raiva assim, né? Tipo, tô com raiva de você. Não, ela aham. tem ira, ela pega a taça e joga longe. Ela vai virar para você falando, duvido eu te bater? E você fala, duvido, tum, ela vai dar na sua Eu, cara. eu tinha medo, eu nem chegava muito perto. Tinha um ou outro, sempre tinha na sala de aula. Numa sala de aula de 40 alunos É, na rede pública. Eu estudei do pré até a sétima série na rede pública. E depois a particular, a sala é um pouco menor, né? Tem uhum. menos alunos. Mas eu lembro da rede pública, tinha sempre alguns Sim, que era. e a gente tem que pensar que o TDAH ou o autismo, ele não vem sozinho, ele vem com morbidade. Então, assim, um autista, ele pode ser TDAH, Oh, uau. né? Mas nem todo TDAH vai ser autista. E cada vez mais E, adultos têm descoberto, né? O exatamente. autismo. E aí também tem uma outra questão aí, né? Que quando você olha para uma criança e fala assim, que é muito capacitista, né? Essa fala. Nossa, nem parece, né? É. Autista. E não é questão de parecer ou não, né? Quanto de prejuízo causa para aquela criança, não é para o outro, gente. As pessoas pensam assim, ai, mas ele nem faz aqueles movimentos, né? Com a cabecinha e tal. Mas, gente, o prejuízo não é para o outro, é para si, para aquela pessoa. Quanto está causando de prejuízo para ela? Não é o Hum, quanto ela atrapalha o outro, é quanto ela se atrapalha. sim. Quanto está causando, né, de prejuízo para ela? E há prejuízos também na autoestima, né? Em tudo, né? Em tudo. Porque aí essa criança vai ficando mais retraída, né? Fica mais irritada, ela não sabe se comunicar, né? Ela não vai ter interação social. E aí, algumas situações, por exemplo, no caso de ser comorbidade, tem criança que o autismo está ali, mas o que sobressai nela é o TDAH. Então a gente vai atuar dentro do TDAH, não dentro do Uhum, autismo, entendeu? sim. Ah, é, ela tem, deixa eu pensar aqui, ela tem um quadro de ansiedade, né?
ou o transtorno opositor mesmo. Tem um paciente que ele é autista, suporte nível 1, mas o que sobressai nele é o transtorno opositor. Que Então, interessante. e aí as pessoas ficam falando, nossa, mas será que ele é autista? Gente, não tem será, né? Aham. Ele Tem um tá ali. diagnóstico. Tá ali. Você vê, né? A criança gira em torno do eixo, ela tem dificuldade, né? Teve atraso de fala, é, não sustenta o olhar, né? Não é aquele olhar que ele só olha para baixo. Às vezes tá ali, é muito rápido, muito sutil. O suporte nível 1, ele é muito difícil de ser diagnosticado, né? Igual você falou, tem adultos que não, que estão sendo diagnosticados agora. Tem pessoas que elas estão dentro do espectro ali, a gente fala um outro nome, né, elas parecem que são autistas, mas elas não são, elas têm um comportamento do autista, igual o TDAH, tem o Aham. comportamento. Só que aí quando você ajusta a rotina, ajusta tudo, ela vai funcionar Aí vai de ter a uma forma regular, performance que normal. todo mundo quer, né? Auto performance. Exatamente. Tem muita gente de alta performance que tem ali, pode ter um diagnóstico de autismo, e só que ele não quer saber, não vou ver, né? Aham. Porque ele tem ali seu hiperfoco, ele tá ali, né, na alta e tal, naquela performance ali, naquela busca, rotinas ali bem severas, né? É busca de satisfação. Eu acredito, pode ser, É. né. Eu penso assim, Gabi, que tudo tem que ter um equilíbrio. A alta performance, ela é bacana, só que tem que ter equilíbrio, porque Não é, senão não é à toa que é alta, né? Tem porque forma. senão a pessoa também, ela fica só ali, e aí ela pode ter problema com a frustração, né, que ela não vai saber lidar quando acontece alguma coisa, ela não vai dedicar o tempo certo ali familiar, que ela precisa dedicar o tempo certo para a família. Sempre foco no trabalho, E foco nas aí, essa atividades. alta performance pode girar e virar um burnout, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Muito equilíbrio sobre isso, É. né? Eu vou fazer, mas eu vou fazer da maneira certa para que eu não tenha prejuízos em outras áreas, né? E o nosso corpo é tão inteligente. Você trouxe aqui uma coisa que eu achei impressionante. Os sintomas do autista é a regulação, né? Quando tem. Você trouxe o nome, eu Isso, a esqueci. estereotipia. Isso. É trazendo o corpo pro equilíbrio, né? Às Isso, vezes ele tem algum movimento repetitivo. repetitivo, né? Para trazer o corpo ao equilíbrio. E a gente vê nesses atletas que se superam tanto, né? Que são tão alta performance, eles vira e mexe estão fazendo cirurgia no joelho, no ombro, porque é como se o nosso Sobrecarrega, né? corpo, ele não foi feito para essa exaustão, né? O burnout é isso também. Exatamente. Você recebe muitas pessoas com burnout? Eu tenho 3 casos hoje. Eu tô atendendo É. 3 casos de burnout. Que a pessoa perde ali a linha, né, e ela não tem, igual eu falei, não tem nutriente para queimar no corpo, Hum. né, a gente chama de reserva funcional, né. Então o que que vai acontecer? Imagina que a gente tem uma despensa aqui, e aí o seu corpo vai lá buscar vitamina lá toda hora e precisa transportar. Aham. E aí vai baixando, né, o nível de transporte. E aí ela não vai conseguindo trazer, e essas vitaminas vão acabando, ele vai trazendo, e aí o cortisol começa a ser produzido de forma errada, em excesso. E aí é onde entra ali que eu te falei, o simpático sobe, né? A pessoa fica só num estado de fuga, De alerta o o tempo inteiro, de tempo todo. ameaça. Aí entra lá a insônia, né? Um dos motivos da Nossa. insônia. Adrenalina lá em cima também. Isso, e aí inflama o corpo. Nossa. Inflamar o corpo, interessante. É o cortisol que inflama? É a... Os hormônios que são produzidos de forma incorreta, né? O cortisol, a noradrenalina, a falta de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, ele vai deixando de produzir ou vai produzindo em excesso, e aí vai fazer com que a pessoa fique inflamada, né? E aí, Por exemplo, a alimentação, ela tá muito ligada a isso, né? Porque, por exemplo, se eu jogo ali, que nutriente que o açúcar vai ter, né? Que nutriente que os fast foods vão ter, é, né, sendo que eles são produzidos ali, né, a comida com óleo
de soja comum, Óleo vegetal, temperos, né, que gordura trans. são os temperos que são industrializados, né? Aham. Aquela comida congelada que já vem cheia de conservantes, né? Que tá cheio de glutamato monossódico. Glutamato, ele é cancerígeno em qualquer dosagem? Eu tava pesquisando esses dias, porque eu trabalhei um tempo com alimentos, né? Eu sou farmacêutica e o âmbito de tecnologia de alimentos, você lá ser responsável técnica pelas boas práticas, tudo. E meus pais têm uma fábrica de massas de pastéis, então eu estava estudando o glutamato, o quanto ele é cancerígeno ou não. Tem uma dosagem pela indústria de alimentos, né? Ali, uma dosagem insuportável. Mas hoje está cada vez mais frequente as pessoas colocar o amor, né? A gente Porque sabe quer qual que colocar é o sabor o ali, sabor né? na comida, exato. É um Então, perigo, exatamente. é um Então, assim, por perigo. que que as crianças... Eu fico impressionada. A criança consegue identificar a marca. Isso aqui não é a marca X. Olha isso. Por quê? Porque ela identifica o sabor, Aham, né? Então, sabe ali, né? Então, assim, quanto menos industrializado você der para o seu filho, né? A quantidade de chumbo que tem, né, nas Metais coisas. pesados. O Exatamente. exame também, ele identifica o aparelho metais Esse, pesados esse nos... não. Tem É. um outro que é a biorressonância. Vocês fazem lá também? Eu ainda não faço, mas eu vou fazer Aham, em muito breve. bom. Em Aham. breve. Aí vai dar para ver, né, as vitaminas, os metais pesados, aí a gente consegue também fazer esse rastreamento, né, Que incrível. identificar. E ele é interessante porque ele consegue ser bem ali próximo do exame de sangue. Olha só, muito bom. Tem um, eu não faço esse exame, mas também tem um que é chamado de microscopia de campo escuro. É uma gotinha de sangue que você tira do dedão. E aí, nessa gotinha, você consegue identificar uma série de questões ali no sangue, de deficiências também nutricionais, várias coisas que estão acontecendo no seu corpo. Consegue ver por essa gotinha e consegue resolver problemas até preventivos de doenças que estão por vir. Que incrível. Tecnologia ao favor da saúde, né? É muito Da bom. prevenção. Da prevenção. E você, com o Espaço Neuromundo, está com uma parceria nova. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria pra gente. É uma parceria incrível, que é com a People Mind, que é com a People Design. E o grupo, né, eles têm vários, que é com o João Neto. E O que que é a People Design? eles projetam pessoas. Então ele vai pegar a pessoa lá no cru, vai identificar a questão do trabalho, né? Como que está a empresa, o que aquela empresa precisa, mas atrás daquela empresa tem uma pessoa, então ele vai identificar quais são as crenças, o que precisa melhorar, a parte visual, né? Então a Uau! imagem. People Designer. Ai, que Então ele interessante. trabalha toda a pessoa para poder lançar Perfil aquela pessoa. comportamental. Tudo. E aí, dentro da People Design, a gente vai trabalhar com a People Mind, né? Que é um braço ali da People Design, que muitas pessoas chegam ali muitos empresários chegam pedindo, né, alta performance, Aham. né? E aí não consegue alcançar. Tá ali, né, querendo, mas ele não consegue alcançar. Só que aí, quando a gente vai ver, a saúde dele precisa de uma atenção. E aí a gente vai trabalhar isso dentro da People Design. Que incrível! E como que vai ser esse projeto? Eu vou chegar, Gabriele, chego até você, falo, olha, eu tô me sentindo exausta, eu quero produzir mais, eu trabalho em tal área. Vocês vão fazer desde o branding externo Faz todo até o mental, até aumentar. a fim de transformar esse ser humano em alta performance. De melhorar ali, né, a pessoa como um todo, né? Desde os negócios, desde ela, né, inicia. O negócio começa na pessoa, né? Claro, Não com começa certeza. o negócio primeiro, depois a pessoa. Não, começa na pessoa. E aí faz toda essa transformação a fim da pessoa alcançar aquilo que ela quer. E como vai ser? Vai ser uma mentoria? É o quê? Como que funciona? Então, dentro do People Design, você começa com as mentorias, Aham. né? E depois disso, passa lá para a People Mind, que aí a gente vai trabalhar essa outra parte da mente, né? Ai, muito bom. Através das sessões. E para quem ficou interessado aqui em fazer o exame,
Eu não sei se você pode expor o preço ou se você faz uma avaliação antes, conversa com a pessoa, como que é? Primeiro, a pessoa entra em contato, aí a gente vai fazer uma anamnese, entender o que está acontecendo com a pessoa. E aí, sim, a gente marca o exame, né? O valor hoje, por enquanto, Aham, o valor é R$ 400. aham. E aí, depois disso, nós vamos ver qual que é a necessidade ali de protocolos, qual a quantidade de protocolos que são necessários para poder equilibrar a pessoa, né? Geralmente a gente trabalha de 16 a 20 sessões, né, para reabilitar esse primeiro processo. Muito bem. E agora olhando assim para advocacia e o mundo que você trabalha hoje. Administração. Isso, desculpa, administração. E a área que você está hoje, você se sente mais satisfeita? Muito, nossa, eu sou muito feliz. É, Eu amo o que eu faço. que bom. E se você pudesse dar um recado para você há 10 anos atrás, o que você falaria para você nessa jornada, nessa busca, para Márcia lá de trás? Nossa, eu falaria, acredite, larga isso aí, e vai atrás do teu sonho. Muito bem, trabalhar com propósito não tem É, preço, né? com certeza. Saúde mental. Você é mãe, Márcia? Sou mãe de uma menina de 12 anos, 13 anos. Ela fez agora em julho. E uma princesa, linda. É, e a clínica está localizada onde? Hoje a gente atende aqui em Alphaville, ali no Link, no Alpha Sítio, né? Uhum. E aí, em breve, a gente vai lá para Barueri. Muito bom, já vai fazer outra unidade? Isso, vou atender. Na verdade, não, talvez eu acho que eu vou sair daqui e vou Aham. lá para Barueri. A gente está decidindo ainda se eu Ah, fico aqui com as duas ou se eu fico só lá e a gente está decidindo. Mas a parceria, ela acontece, né? Vai acontecer. muito bom. E para quem é a Neuromundo? Tanto para criança quanto para até idosos. Idosos, tem É, idosos que procuram vocês? tem, porque às vezes o idoso está com dificuldade de memória, já está entrando num declínio cognitivo, né? Não sei se você sabe, mas o nosso país daqui a alguns anos ele vai ser um país Velho. velho, né? Uhum. Então, o que adianta as pessoas só cuidarem do corpo, né, e não cuidarem da mente, né? E Exato. elas precisam ter as estimulações cognitivas para que elas também não entrem nesse declínio, né? Para ter uma prevenção. Quem que vai cuidar da pessoa com mais idade? É algo a se pensar, Claro que né? é. Cada vez mais as pessoas estão tendo uma menor quantidade de filhos. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender, poxa, quem que vai cuidar de mim, né? Lá quando eu estiver com 70, 80 anos, né? Que Exatamente. hoje uma pessoa com 70 e poucos anos é uma pessoa jovem, Sim. né? Muitas pessoas que Comparado cuidam ali, antigamente, né? que cuidam ali da saúde, elas estão ali jovens. Então Sim, você precisa, o cérebro também adoece, né? com certeza. Então precisa E é cuidar. importante cuidar no hoje também, até para você adquirir uma poupança boa, porque a Previdência vai entrar em colapso. Porque imagina, Exatamente. não estou dizendo que vai, tá? Eu só tô supondo, porque imagina, quanto mais pessoas mais velhas, né, que vão receber aposentadoria, e tá O diminuindo o número de número pessoas que estão nascendo. de contribuintes, uma hora a conta ela vai desequilibrar. Exatamente. Então, para você até ter uma performance melhor no seu trabalho, para poder ter essa inteligência até financeira, né, produzir para conseguir poupar para o futuro, vale a pena tratar É, da mente. assim como nós temos essa reserva funcional, que eu falei das vitaminas, a gente tem a reserva cognitiva. O que são as reservas cognitivas? São as memórias, né? Então, pensa assim, né? Que às vezes acontece algo, a pessoa tem um AVC. Por que tem pessoas que conseguem recuperar tão rápido, né, a memória ali quando é afetada, e tem pessoas que não, né? Uhum. Ela tinha uma reserva cognitiva, né? Ela tem lembranças ali guardadas. Então Uhum. a dificuldade de ter afetar, né, ter afetar Uma lesão. mais, né, ter uma lesão maior, essa é a palavra, ter uma lesão maior Uhum. é muito menor, no caso dessa pessoa que tem a reserva, do que a pessoa que não tem, Sim, né. e isso acontece com atletas, né? A Sim, gente vê que sim, os atletas, eles se recuperam melhor. melhor, Eles falam, exatamente. olha, através da minha qualidade de vida, né, da minha Porque saúde. você trabalha ali, é um conjunto de coisas, né, por Uhum. isso que é integrativo. Então você tem uma alimentação balanceada,
atividade física, um bom desenvolvimento de neuroplasticidade ali, né? Porque você estimula o cérebro. Outro dia eu peguei um caso, tem uns 2 anos isso. A pessoa era um bancário. E aí ele estava com problema de memória. E aí ele falou assim, poxa, mas eu trabalhei tanto com cálculo. Eu ia para o banco e eu trabalhava, e eu exercitava. Aí eu falei assim para ele, o que mais que você fez? Aí ele, só isso. Então, quer dizer, ele pegava o carro, saía de manhã, trabalhava com cálculo e voltava. O que ele colocou de novo na mente dele? Sempre fazendo as mesmas Sempre coisas. as mesmas coisas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ele não produzia, não fazia outra coisa. Aí eu falei para ele, a gente vai ter que fazer novos caminhos neurais, né? Então, vamos montar quebra-cabeça, vamos exercitar fora dos cálculos, porque do cálculo você é bom. Escovar com a mão, escovar os dentes com a mão esquerda. Por que a gente ensina a criancinha, né? Pegar com a mão esquerda, pegar com a mão direita, o movimento de pinça, né? Porque você está estimulando, essa criança vai ser alfabetizada muito mais fácil. Né? Exato. Porque a primeira coisa que a gente olha, ele sabe amarrar o sapato? Né? Se não sabe, você sabe que ali vai ter um déficit na aprendizagem daquela criança. São coisas simples, mas tão importantes, né? Que a gente precisa valorizar. Márcia, eu agradeço muito sua participação aqui. Adorei saber da neurometria. Olha, tô louca pra ir lá, hein? Eu quero ir lá, gente. Ai, meu Deus, que medo. Você vai ler minha mente. Eu falo isso pras crianças, que elas ficam com medo. Aí eu falo assim, a tia vai ler a mente de vocês. Aí eles falam, é mesmo? O que eu tô pensando? Ai, que bonitinho. Eles são demais, né? Daqui a pouco vai ter esse aparelho, hein? Já tem, eu acredito. Eu tava assistindo um documentário aí que eles conseguem prever as imagens que a gente tá imaginando, né? Prever algumas coisas. Lá na neurometria a gente pede pra pessoa, por exemplo, é muito engraçado, tem um protocolo que a gente faz que a gente pede para que ela respire com mais intensidade em algo que ela tá pensando, que tire ela fora do eixo, que deixe ela, né, triste. E que ela pense em algo que traga mais paz para ela. E é impressionante como aquela pessoa consegue ressignificar e a gente consegue quantificar, né? Colocar em métricas quanto que aquilo teve de peso para ela ou não. Olha, é bem interessante. Uau, gostei, viu? Muito obrigada pela sua participação. E você que ficou até o final, curta esse episódio. Compartilhe para mais pessoas ouvirem essa mensagem tão importante, tudo que a Márcia trouxe aqui para nós. Você pode ajudar outras pessoas e entre em contato com ela através das redes sociais. Qual é o arroba? @Espaço Neuromundo. Muito bom. Gente, obrigada por terem acompanhado até aqui e até o próximo Pode Ser Franca. Tchau!